Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós estamos aqui para fazer hoje um comentário sobre a nossa live e dar algumas dicas, eu e a minha parceira. Eu sou Aline Carvalho e sou coordenadora do Telecentro do Turno Noturno da Escola Municipal Ana Mota Braga. É com você, Jane. Oi Aline, tudo bem? Bem, nossa transmissão foi um evento bem bacana mesmo na nossa escola. Conta mais pro pessoal aí as coisas que aconteceram nos bastidores. Infelizmente, durante a transmissão tivemos alguns probleminhas com a tecnologia. Então nós resolvemos voltar, eu e a minha parceira Janimar, para que nós possamos conversar um pouquinho sobre aquela tarde maravilhosa. A nossa live aconteceu no dia 28 de maio, às 16 horas, horário de Manaus. E nós tivemos a participação de várias pessoas, vários professores, alguns alunos da escola, né? E naquela live nós tivemos a oportunidade de entrevistar duas pessoas maravilhosas, que foi o professor Almir e o professor Álvaro. Aline, pensar que essa foi nossa primeira live e nós tivemos na hora da transmissão 110 visualizações. Então nós ficamos muito felizes pelo público que estava lá, por ter atendido aos nossos chamados quando nós fizemos nas redes sociais as divulgações do evento. Muito obrigada, pessoal! Não podemos deixar de agradecer todos os assessores que contribuíram para a realização daquela live. Aquela live aconteceu com a ajuda de muitas pessoas, dos nossos assessores, principalmente a professora Eusinai, da nossa gestora, a professora Jamílis Monteiro, que nos dá carta branca e apoia muito o nosso trabalho. Ela entende que o Telecentro ele tem uma participação muito importante para o professor, né? Ele dá um apoio e faz validar todo o conteúdo em que o professor trabalha em sala. A gente consegue validar como uma forma mais lúdica no Telecentro. Olá, sou Ademira de Araújo Câmara, sou professora e pedagoga na Rede Municipal de Ensino. Atualmente estou como gerente de tecnologias educacionais na CEMED. A GTE, que é responsável e trabalha com a formação continuada dos professores. Então, minha pergunta vai para o professor Almir. O professor Almir, que é um grande parceiro e coordena projetos entre a universidade e as escolas municipais. A universidade que desenvolve vários projetos conosco, nos ajudando na formação e também no processo de ensino-aprendizagem. Então, professor Almir, os projetos que o senhor coordena, como PIBID, como PIBIC, como que a universidade está continuando a desenvolver esses projetos na rede? Eles que são tão importantes no desenvolvimento de competências digitais na formação do professor e também, consequentemente, desenvolvendo habilidades com os nossos alunos. Continuar. A minha opinião, e aí eu acho que talvez vocês colaborem com isso, é que esse programa ele é não só importante para a licenciatura em computação, para a licenciatura em informática. E aí eu vou abrir um espaço para uma discussão maior, levando em consideração que muitas vezes a academia, né, a universidade, não proporciona, né, espaços formativos para os nossos alunos, para que eles possam ter contato com a realidade. Né? É claro, tem os estágios supervisionados, mas muitas vezes eles estão mecanizados, né? Os alunos têm que ir para lá produzir relatórios e esquecem de vivenciar, de experimentar. Então, eu acredito, né, e isso a Janimar também pode colaborar com isso, que o PIBID vem muito a somar, não só na perspectiva da formação do acadêmico da licenciatura, mas também na perspectiva da escola, né, de receber esses profissionais, de ser escola para esses profissionais, de também compartilhar saberes e experiências. Eu acho que é uma troca mútua aí e que é muito importante. Assim, eu entendo que existam grandes problemas ainda dentro do PIBID, dentro do programa como um todo, o próprio
muito pressionar a CAPES, né, a gente conseguiu fazer com que essa área de conhecimento voltasse a ser inserida. O próprio sistema organizacional educacional brasileiro, às vezes, exclui essa área de conhecimento do programa. Além disso, eu acredito também, a Janimar também é ciente disso, muitas vezes os nossos alunos acabam abandonando o PIBID, né, muitas vezes por não achar vantajoso o valor da bolsa que é pago, e eu também concordo, sou um defensor que eu acho que essa bolsa já está defasada há muito tempo. Por experiência própria lá no núcleo de computação, a gente visualiza professores, né, extremamente frustrados às vezes com os alunos, que acabam abandonando projetos de iniciação científica, PIBIC, PAIC, por conta do valor da bolsa que é paga. Eu não estou falando só bolsa CAPES, falando bolsas institucionais também. Né? Então, por exemplo, hoje o bolsista do PIBID ganha uma bolsa de R$400. Aí aparece uma oportunidade, por exemplo, lá na computação, uma bolsa para trabalhar 6 horas, sei lá, 20 horas semanais para ganhar R$1.500 para desenvolver software. Então é meio desproporcional e às vezes até um pouco preconceituoso com essa classe, né? Porque é uma licenciatura. Mas isso não significa que ele não tem habilidades e competências comparáveis a de um desenvolvedor que vai ganhar R$1.500. Né? Então, eu acho assim, de modo geral, as atividades estão suspensas, é de meu interesse, é interesse do curso de licenciatura em computação, porque aqui eu também estou como coordenador de licenciatura em computação, dar continuidade, sim, a essas atividades, porque eu acho que essa troca, ela é muito importante, ela é necessária, tanto para a formação do licenciado em computação, mas também como a própria escola como um todo. Isso, muito bem, professor. Suas colocações acerca do PIBID, esse programa tão importante para as escolas. Nós já temos a experiência desde 2012. Eu, como supervisora, e eu acompanhei muitos relatos que eu tenho de experiência com os PIBIDianos, mas foi assim, para vários, né, PIBIDianos, eles começaram a produzir artigos, até mesmo fazer publicações fora do país. Então, levando o nome da universidade, se dedicando, pessoas que hoje estão no mercado de trabalho e que confirmaram, né, a sua vocação na área da docência por terem o PIBID, né? Então, o PIBID ele é muito importante, nós esperamos também, estou aqui na torcida para que ele permaneça. Olá, meu nome é Andrei e sou acadêmico do curso em Licenciatura em Computação da UEA. Bom, o objetivo do meu curso é formar profissionais capacitados para exercer atividades de docência voltadas ao ensino em computação e informática. Também participei como PIBIDiano na escola Ana Mota Braga no ano 2019 e nessa experiência pude observar de perto a rotina dos professores e dos alunos e como eles se comportavam diante das tecnologias disponíveis ali na escola. Bom, eu entrei no meio do projeto, mas o pouco tempo que permaneci ali, o PIBID me deu uma nova visão sobre a educação e aprendi valores e aprendizados que irei levar para toda a minha vida de acadêmico e futuramente como profissional na área. Isso só confirmou minha vocação para a área da docência. Agradeço a oportunidade que tive e tenho uma pergunta para o professor Almir. De que forma poderá o professor utilizar as metodologias ativas na aprendizagem do aluno no ensino remoto? Muito bem. Obrigada, Andrei, pela sua participação. O Andrei, que ele é um acadêmico muito querido. Nós até formamos, hoje temos até uma amizade, porque ele sempre liga, professora, mesmo que o projeto acabou, mas ele sempre pergunta, professora, como está a escola? O que eu posso contribuir? Ele realmente veste a camisa, o Andrei, e é uma pessoa muito querida por todos da escola Ana Mota Braga. Então, professor, né, vamos à pergunta do Andrei. Vamos lá, então, olha só, eu até parabenizar o Andrei, a gente já até conversou sobre o Andrei é um achado recente na licenciatura em computação, ele está, acho que no terceiro período agora, então parabenizá-lo
por se colocar já dentro do PIBID e já em tão pouco tempo já se posicionar de forma positiva com relação à docência, né? Eu gostei da pergunta do Andrei, e inclusive faço um parêntese, né, quando ele se situa nas metodologias ativas dentro do ensino remoto, né? A gente precisa ter um pouco de cuidado quando a gente fala, né, de educação à distância, quando a gente fala de ensino mediado por tecnologia, quando a gente fala de ensino remoto. É claro que cada um, com suas particularidades, eles têm propósitos diferentes, eles têm essência diferente, eles têm fundamentos, né, que sustentam toda a metodologia, toda a estratégia de ensino. Eu acredito que nós estamos vivenciando agora, né, nesse momento, ensino remoto. Por quê? Porque, assim, eu entendo que a educação à distância vai muito além do simples fato do professor estar na frente de uma câmera, né, falando com os seus alunos, transmitindo conteúdo. A educação à distância não é só isso, né? Você tem que levar em consideração todo o processo de design institucional, de escolha da tecnologia, das formas de transmitir o conhecimento. É toda uma equipe multidisciplinar por trás de quem faz educação à distância. Então, eu achei interessante até o cuidado que ele teve em falar de ensino remoto. Respondendo à pergunta, talvez seja uma das coisas mais interessantes desse momento de ensino remoto. São as atividades, aprendizagem ativa. Por que eu falo isso? O principal problema hoje que a gente enfrenta, né, nessa crise não é a falta de acesso às tecnologias. Isso é fato. Né? Eu entendo, sim, que muita gente não tem acesso à internet, muita gente não tem acesso a uma velocidade boa, um computador bom. Eu entendo perfeitamente que sim, isso existe, e sim, é um fator que pode ponderar atingir resultados satisfatórios nesse processo. Mas eu acredito que o principal problema, entre outros, seja a questão da autonomia do indivíduo nesse processo de aprendizagem remota. E eu vou dizer por quê, e eu não estou falando especificamente do Brasil. Até lá fora, estudos mostram que muitos alunos que participam de atividades à distância, né, utilizando atividades remotas, abandonam essas atividades sem chegar à metade do curso, né? E muitas das pesquisas mostram que isso está ligado pela falta de comprometimento, pela falta de disciplina, pela falta de atenção. E é simples, né? A gente está num ambiente familiar com inúmeras distrações dentro de casa, não é fácil você dividir o tempo disponível em casa, tendo a televisão acesso fácil, tendo o celular a todo momento, sem a supervisão dos pais, muitas vezes. E aí, um outro ponto que eu acho interessante é exatamente isso. Essa questão do acompanhamento dos pais é muito importante também, né? Eu vi até uma charge rolando pela internet, não sei se vocês já viram, mas que agora as mães, os pais estão vendo que as tias, né, entre aspas, as tias dos professores passam na escola, né? As mães tentando ensinar em casa e muitas vezes não conseguem porque os alunos estão dispersos, né, estão querendo fazer outras coisas. Então, essa questão da atividade mão na massa, da aprendizagem ativa, ela é muito importante. Então, eu vejo programas de televisão, eu vejo lives acontecendo na internet, tentando replicar o modelo tradicional de sala de aula, que é aquele modelo onde o professor fica lá na frente, falando um monte de conteúdo, né, e efetivamente esperando que o aluno só receba passivamente aquelas informações e guarde, sei lá, no caderno, ou reproduza um exercício escrito. Então, eu acho que nesse momento de aulas remotas, onde o aluno está em sala de aula, é um momento propício para fazer com que ele aprenda ativamente. Por exemplo, a cozinha de casa é um espaço, é um laboratório particular, né? Por exemplo, ensinar química, onde o aluno vai ter que ir lá na cozinha com muito cuidado, é claro, muitas vezes,
pegar coisas que estão na cozinha, alimentos que estão na cozinha, e fazer experimentos para comprovar aquilo que o professor estava explicando em algum conceito de química. Né? Muitas vezes, por exemplo, na matemática, estudar as formas geométricas em casa, pegar palitos de churrasco, pegar copo descartável, fazer um experimento. Eu vejo o ensino remoto reproduzindo hoje o que a gente já faz na sala de aula, eu acho que não é muito bem por aí. Sim, eu sou a favor de que nós continuemos fazendo o que nós estamos fazendo, mas que a gente possa diversificar mais e acreditar nesse propósito de que ao aluno colocar a mão na massa, né, construir, externalizar um conceito, ele vai aprender de forma mais significativa. O próprio Paulo Blinkenstein, que é um cara que trabalha muito essa questão da aprendizagem mão na massa, ele já fez estudos comprovados cientificamente que alunos que colocam primeiramente a mão na massa e depois estudam a parte dos conceitos, eles aprendem 30% mais. Né? Então, só essa troca do paradigma, em vez de mostrar primeiro a teoria para ele, mostrar a prática e depois a teoria, só por esse fato de você trocar, inverter esses papéis, os alunos conseguem aprender 30% mais. É claro, há que se considerar todas as questões envolvidas na pesquisa. É muito relativo você falar que para todos os grupos isso seria válido, né? É necessário levar em consideração a faixa etária. Por exemplo, eu acho muito complicado hoje uma criança, né, de primeiro ano do ensino fundamental ficar na frente da TV para ser alfabetizado. Eu não estou dizendo que isso não possa acontecer. Pode, mas é muito difícil manter a atenção dessa criança presa. E aí vai até um elogio, eu vi, e entra até em consonância com essa questão do laboratório familiar, do laboratório em casa. Eu vi uma experiência da CEMED, dentro do projeto Aula em Casa. Eu não lembro o nome da professora, e eu peço até desculpas agora, mas eu assisto uma vez ou outra. Eu vi a professora de educação física utilizando utensílios de casa para montar circuito em casa, né? Colocar garrafa PET para as crianças se locomoverem. Então, eu acho que é nesse sentido, a gente precisa adaptar situações de casa, é claro, em consonância assim, com os conteúdos curriculares, porque eu acho que essa educação precisa ser dada continuidade, mas adaptar essas situações de aprendizagem. A gente precisa ter um olhar diferenciado, a gente não pode reproduzir apenas aquilo que a gente faz em sala de aula. Então, a mensagem que eu digo para os professores, e aí, por experiência própria, esse momento, apesar de ser uma catástrofe, apesar de ser um momento extremamente delicado, enquanto professores, nós precisamos nos reinventar, nós precisamos correr atrás de estratégias que possam atingir o objetivo que a gente conseguia em sala de aula, mesmo que remoto. E aí, mais uma vez, eu vou escutar, mas eu não tenho internet, mas eu não tenho isso, mas eu não tenho... É geral a gente ouvir essa discussão. E muitas vezes os nossos professores, eles não querem ter o trabalho de procurar, ou de se inscrever numa live, de se matricular num curso para tentar aprender novas estratégias. Então, a minha mensagem é de que nós, professores, devemos sempre buscar novas formas, novas maneiras, novos recursos. Né? A internet está aí, o próprio YouTube hoje, você encontra tutorial de tudo, né? De tudo, praticamente de tudo, de como usar o PowerPoint para gravar um vídeo, de como utilizar o Google Meet, está tudo lá, gente. Então é uma questão de autonomia, que é aquilo que eu estava resgatando, porque não é uma coisa exclusiva dos adolescentes nem das crianças. Culturalmente, nós brasileiros, o ser humano dificilmente tem essa perspectiva de aprender a aprender. Né? Ele tem essa dificuldade, mas a gente precisa sair um pouco da zona de conforto. Eu mesmo, por exemplo, nesse período aqui em casa, tenho aprendido coisas novas, né? E isso só é possível se eu for atrás. Não é preciso que a instituição, que a UEA venha me ofertar. É claro, é um dever da instituição, sim, obviamente, eu falo não só em nome da UEA, mas também as secretarias, de dar uma formação continuada para os profissionais, mas enquanto profissional, enquanto eu, professor pesquisador, eu tenho que procurar, eu tenho que buscar,
eu tenho que diversificar o meu leque de opções. Então, a mensagem que eu deixo para os professores é: não desistam da educação, nós vamos superar tudo isso, mas nós precisamos buscar formas diversificadas para fazer com que os alunos coloquem a mão na massa e possam consolidar de maneira geral uma aprendizagem cada vez mais significativa. Muito bem, professor. Nós poderíamos ficar aqui a tarde inteira lhe ouvindo, porque eu gosto de ouvir as suas falas, a forma como se coloca. Então, eu agradeço demais a sua participação. Você gostaria de dar mais uma mensagem, um recado, mandar um recado para alguém? Nós já estamos encerrando a nossa entrevista, na primeira. Tudo bem, Janimar. Para não prolongar muito, eu gostaria mais uma vez de agradecer, me colocar sempre à disposição. Janimar tem o meu contato, professora Aline, se precisar, Álvaro também, se precisar de qualquer coisa, eu estou à disposição para discutir, para conversar. A universidade me deu essa missão de fazer tanto pesquisa, ensino e extensão. Então, é meu dever como funcionário público prestar esse apoio à sociedade toda vez que for requisitado. Então, mais uma vez, parabenizar mais uma vez, agradecer o convite e um ótimo trabalho para vocês aí. Muito obrigada, professor. Foi uma honra recebê-lo e espero brevemente revê-lo agora pessoalmente, na forma presencial, quando tudo isso passar. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada, professor Almir, pela contribuição. Realmente, suas palavras são de um grande conforto para a gente. Bom, e Jane, como poderíamos imaginar que hoje estaríamos vivendo uma pandemia e que a nossa rotina seria completamente modificada, hein? É verdade, Aline, mas tivemos que buscar alternativas para continuar trabalhando, dessa vez, né, em home office, e os alunos estudando em casa, através das plataformas do Aula em Casa. E, assim, agora nós temos um depoimento da professora Alclenice. Ela tem uma palavrinha para falar para a gente, e também a aluna Evelyn. Vamos lá. Ser professora nesse momento de distanciamento social está sendo um desafio. Sou de uma geração de professoras que usamos o caderno, o livro, o pincel. Então, são muitas dificuldades. Por exemplo, hoje nós temos que usar o inglês, temos que saber um pouco do inglês, porque são palavras novas na nossa vida. O home office, o upload, o download, o drive, o classroom e, por fim, o lockdown. Como vocês podem ver, nós temos que aprender muitas coisas ainda. Mas a vida é difícil, mas nós encontramos pessoas que nos ajudam. Por exemplo, no meu caso, a Janimar e a Laís. Não temos intimidade com as ferramentas tecnológicas, mas nós temos intimidade com a experiência, nós temos a intimidade com a perseverança e com isso nós vamos vencer. Então, vamos lá. Bom, esse momento de pandemia está difícil para todos nós. Muitas coisas mudaram. Uma foi que as escolas fecharam e a gente está tendo que estudar em casa agora. Bom, quase todos os dias eu vejo as aulas pela TV e nos dias de reprise eu faço as atividades passadas pelos professores no grupo de WhatsApp. Tô tentando me esforçar ao máximo para fazer todas as atividades possíveis, afinal são muitas. Espero que tudo volte ao normal logo. E dando continuidade ao nosso encontro maravilhoso, quero apresentar aqui um amigo, um empresário, um coach, um comentarista educacional e, o mais importante, um professor para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante. E sendo uma participação muito especial e diretamente de Portugal, Álvaro, seja bem-vindo. Obrigado, agradeço imensamente a você, cumprimento com muito carinho professora Janimar, cumprimento também nosso querido professor Almir, que explanou muito bem tudo isso que
nós estamos vivendo agora, que é essa grande loucura, essa grande confusão do que é tecnologia, e tecnologia é essa que de alguma maneira agora interrompeu aqui. Então também cumprimento todos os que estão na live, tínhamos aí mais de 100 pessoas acompanhando, as pessoas estão retornando, e eu aproveito para saudar, e também não poderia deixar de fazer, saudar os professores da rede pública, seja da CEMED ou da SEDUC. É com enorme satisfação que eu participo dessa live com vocês, também enaltecendo o trabalho da gestora da Ana Mota, da Escola Municipal Ana Mota, a quem também eu cumprimento com muito carinho, professora Aline. Álvaro, eu fico muito feliz em ter você conosco, você sabe do carinho que eu tenho por você, né, de todo o nosso trabalho que já desenvolvemos juntos, mas enfim, a gente podia ficar aqui em várias lives falando de tudo isso, né? Em ter você conosco nessa tarde é de grande satisfação. Vamos à primeira pergunta para você? Acompanhe conosco. Olá, eu sou Eusinaida Rocha Monteiro, assessora de Tecnologia Educacional da Divisão Distrital Zona Sul. A nossa divisão ela trabalha com as escolas, com os professores, com alunos de toda a Zona Sul, levando as tecnologias em parceria com a escola, gestor, coordenador e a gerência de tecnologia educacional. Álvaro Sanches, eu gostaria de saber e que você comentasse que as ferramentas tecnológicas, nesse momento de pandemia, ela tem sido uma grande ferramenta de auxílio ao professor e para toda a equipe escolar. Isso tem sido uma coisa muito evidente, as aulas remotas. E como você observa que o professor tem lidado com essa tecnologia, com esse momento, nesse período de pandemia? E na sua visão, como nós sairemos deste momento concernente às tecnologias? Nós seremos aliados e fortalecidos a ela ou nós sairemos avesso a essas tecnologias? Cumprimentando com muito carinho a professora Zinei. Acho que está comigo aqui, né? Tá sim, professor, pode continuar. Perdão, é a tecnologia mais uma vez nos trazendo alguns tropeços, e é dessa maneira que eu acredito que nós vamos sair desse momento de pandemia, viu? A professora citou muito bem as tecnologias que trazem todo esse movimento educacional, e mais uma vez a gente vê o papel do professor como protagonista desse processo. É óbvio que o aluno, nesse momento, quem está se reinventando, se redescobrindo, mas de repente os professores tiveram que ser youtubers de uma hora para outra, né? Não só utilizando toda a sua metodologia didática, mas utilizando essa relação de câmera, essa relação da comunicação para levar a educação para o outro lado da telinha. E eu queria destacar um ponto bem importante aqui, que é a identificação do fio de pedagogia, tratar muito bem os alunos que são auditivos, visuais, sinestésicos, agora os chamados digitais, mas tem tanto perfil comportamental que a gente pode identificar e destrinchar nesse metáfora com os animais, por exemplo. E esse perfil tem 4 animais de destaque, né? O chamado gato, lobo, águia e tubarão. E dentre esses perfis, você tem um perfil que é mais comunicativo, você tem um perfil que é mais organizacional, um perfil mais focado em resultado, e um perfil daquele que tem uma visão lá longe, que é a chamada águia. Então, quando você tem essa ideia de que o seu aluno ele tem perfis diferentes, e você vai alinhando o conteúdo da multidisciplinaridade, que o professor utilizou muito bem, da intermultidisciplinaridade, das inteligências múltiplas, né? Identificar que dentro de uma sala de aula você tem ali um aluno que é mais musical, ou que tem a parte da lógica matemática mais desenvolvida, você vai montando esse quebra-cabeça do perfil do seu aluno. Então, eu acho que a tecnologia vai nos ajudar a não só transmitir uma aula e fazer do que a gente está fazendo agora, estar do lado daqui passando a informação, mas olhar com mais carinho para esse perfil personificado desse aluno, né? Uma educação personalizada que tanto se fala. É um momento. Eu acredito que ainda se tem muitos entraves com relação a esse processo educacional, a esse formato, mas a gente lá em 1728 já falava sobre educação à distância. Então, assim, a gente está falando de 3 séculos atrás, é muito tempo, dá para se evoluir nesse aspecto. Em 2018, uma pesquisa do Censo demonstrou
cursos EAD, à distância. E hoje, esse dado, 2 anos depois, chega a 26%. Então, é uma crescente, não dá para se apegar à sensação de que é algo de sim. Muito direcionado individual para esse aluno, professora Aline. Muito bem. Eu confesso a você, professor Álvaro, que eu senti bastante essa mudança, mas agora eu já estou me ambientando, né? Estou sabendo lidar mais com toda essa tecnologia, né? Já tá num momento mais tranquilo, graças a Deus. Bom, temos aí também um outro vídeo com uma outra pergunta para o senhor. Confira conosco, por gentileza. Boa tarde, eu sou o diretor da Escola Municipal Nísia Floresta, me chamo Luiz Braga, e a minha pergunta é para o professor Álvaro. Em tempo de quarentena, o ensino à distância é a modalidade na qual os professores e alunos se comunicam por meio de tecnologias de informação. As aulas são transmitidas online ou gravadas em vídeos, e as dúvidas são tiradas através dos recursos de mídias. Diante desta sistemática, quais os aspectos positivos e negativos do ensino em modalidade em EAD? Obrigado. Primeiro, que coisa mais linda ver essas crianças falando, né? É para isso que se faz educação, assim. Eu acho que o momento eu sei que é difícil, é um momento de muitas dores, a gente fala muito sobre dores, mas também é um momento de buscar resgatar o sorriso no rosto dessas crianças. E mais uma vez, o professor é o protagonista desse movimento, é ele quem tem essa responsabilidade de fazer. Agora, passada a etapa de que você pode e deve sim fazer educação por meio dessa telinha que nós estamos falando, é possível fazer, você perguntou sobre os aspectos positivos e negativos. Isso. Os aspectos positivos é que sim, é uma ferramenta a mais, né? É uma ferramenta a mais desse processo. Então, os nativos digitais, essa geração Z que hoje acompanha a educação, eles vivenciam isso muito facilmente. Infelizmente, diferente de muitos de nós educadores. Eu tive 2 anos Brasil existe em Londres. E é incrível observar que mesmo lá em Londres, a mesma dificuldade que os professores têm ligar um data show, que muitos de nós temos no nosso dia a dia, aí no Brasil, ocorre também. Um dado que eu curto muito da Sabesp demonstra que só 9% dos professores conseguem enxergar uma evolução no uso da tecnologia. Sentimental. Eu costumo dizer que a mudança ela tem algumas etapas, professora Aline. A primeira delas é pegar a teoria e colocar na prática. E vamos entender um pouco do que está acontecendo, né? A gente sempre ouviu falar que a tecnologia precisava ser cada vez mais utilizada para a educação. Pois bem, assim estamos fazendo agora, colocando na prática. Essa prática, muitas vezes, vai gerar um incômodo. E é por meio do incômodo que se gera um movimento. A partir do movimento, nessa saída de posição atual onde você está, você tem 2 possibilidades, né? Os aspectos positivos, encaminhar e enveredar para os melhores resultados, ou, nesse incômodo, vir a sentir algumas dificuldades e aí é a hora de repensar todo o processo novamente. Ou seja, dentro de todo esse processo, aspectos positivos, é uma nova forma de se educar, é uma nova forma de se conectar a esse aluno. Não esqueçamos que se nós, professores, eventualmente temos dificuldade, os alunos podem não estar tendo, talvez eles se sintam confortáveis com esse movimento, e os aspectos de dificuldade, os aspectos mais negativos, vou dizer assim, é que, mais uma vez, é um processo muito coletivo, e por mais que nós foquemos nesse lado mais individual de cada aluno, o nosso olhar acaba sendo mais coletivo. Então, não esqueçam que uma explanação em um nível de tom de voz vai atingir um certo tipo de aluno, numa atividade X vai atingir outro tipo. Então, nesse olhar de se reinventar, eu convido o professor a pensar muito nesse planejamento dessas aulas, né? As aulas mais fechadas, aulas mais abertas,
tem uma pós-graduação agora, também disponível online, que fala sobre design instrucional, só focando em cursos, em formato de cursos EAD. O professor Almir comentou, e eu reforço, há cursos gratuitos na internet, inclusive na Universidade de Harvard. Eu tive a oportunidade de estar lá 2 anos atrás. É um local incrível em que se respira a educação, mas mais do que isso, em que se fomenta a pesquisa, em que o professor, seja presencial ou virtual, está ali para incentivar esse aluno em busca da pesquisa. O que eu quero deixar de mensagem é: não utilize obstáculos para a evolução. Utilizem oportunidades. Quem sabe você vai descobrir agora uma excelente forma de gerar educação e assimilar conteúdo, que é por meio da tecnologia, professora Aline. Estamos até gostando de tudo isso, né? No início nos assustou um pouquinho, como eu falei, mas agora eu acho que a educação à distância, ela chama bastante atenção nesse cenário, né? Ela nunca esteve tão em evidência, e as tecnologias nunca foram tão debatidas como estão sendo agora, né? E isso só reforça. Essa pergunta que eu fiz para o senhor veio do professor Luiz Braga, que o professor Luiz, ele foi gestor na Escola Municipal Ana Mota Braga até o ano de 2019, né? E 2020 a professora Jamiles Monteiro foi quem assumiu. Então eu quero mandar aqui um beijo para o professor Luiz, né? Pedir desculpas porque o vídeo não saiu, mas está aqui o nosso agradecimento, tá, professor Luiz, pela sua pergunta e pela sua participação. Muitas mudanças aconteceram, né? E Álvaro, eu quero agradecer aqui de coração a sua participação, dizer que eu estou com saudades de você. Venha nos visitar aqui no Brasil, viu? Que o clima está bem gostoso, bem quentinho aqui em Manaus. Venha nos visitar, que realmente você é um ser iluminado e nos traz muitos cursos online. Eu até vou entrar para eu saber um pouquinho mais dessas suas dicas, né? Bom, Jane, vamos continuar com a nossa programação? Vamos sim, Aline. Professores, muito obrigada. Tá? Obrigada, professor Álvaro, pela sua participação. Foi muito proveitosa as suas falas. Exatamente. Olá, eu sou a professora Roberta Brandão, trabalho na Escola Municipal Ana Mota e vim partilhar um pouquinho da minha experiência em produzir vídeos-aulas para os meus alunos. Bom, há muito tempo eu vinha pensando em melhorar a forma de ensino em meio a essa pandemia. Já tinha me passado pela cabeça fazer vídeos, só que eu não tinha nenhum tipo de experiência. Até que um dia a Janimar, que é do Telecentro lá do Ana Mota, ela propôs um curso de 1 hora para nos dar algumas informações e algumas dicas de como a gente podia fazer não só os vídeos, mas também os slides para melhorar as nossas aulas. E eu aceitei esse desafio, gostei bastante, peguei várias dicas dela, eu me preparei e botei em prática aquilo que eu aprendi no curso, né? E assim, foi uma experiência gratificante, porque eu não tinha experiência, eu coloquei em prática as dicas e com meu conhecimento na área de matemática, eu pude colocar no vídeo de uma maneira simples, objetiva e detalhista. E os alunos, quando eles viram esse vídeo, eles gostaram muito, né? E agradeceram, porque por meio desses vídeos, eles puderam tirar as dúvidas deles, né? Embora eles tivessem acompanhamento no aula em casa, que eles estão assistindo diariamente, mas faltava aquele detalhezinho, aquela peça-chave para eles entenderem o conteúdo. Então foi muito, muito importante essa formação que eu tive com a Janimar e que me permitiu melhorar, né, e obter mais uma ferramenta para ajudar os alunos em meio à pandemia. Bom dia, professora. Assisti o vídeo que a senhora nos enviou sobre a explicação das bases do expoente e da potência foram importantes para o meu aprendizado. Boa noite, professora Roberta. Eu sou a Fernanda. Eu gostei muito do vídeo, aprendi e tirei minhas dúvidas. Boa tarde, professora. Eu sou Israel Samuel, do 6º ano D. Tudo bem com a senhora? Espero que sim. Eu estou fazendo esse vídeo para dizer que seu vídeo foi tão relevante para a minha aprendizagem. Espero que a senhora faça mais vídeo. Beijo, tchau, te amo.
Bom, o vídeo que foi passado foi o vídeo da professora Roberta Brandão. A professora Roberta Brandão, ela é professora da Escola Municipal Ana Mota Braga e ela ministra o componente curricular de matemática. O vídeo fala de uma formação que a professora Jane fez com os professores do diurno, né? Professores esses que tinham alguma dificuldade nessa tecnologia, mas com a ajuda da professora Jane nós conseguimos, né? Então, professora, comente um pouquinho, professora Jane, sobre o trabalho que foi desenvolvido. Certo. Bem, foi um desafio poder participar, transmitir essas oficinas de forma remota, porque eu também ainda não tinha experiência nessa área. Apesar de há muito tempo estar no Telecentro, desde 2012, nós ainda não tínhamos essa experiência. Acredito que todos os coordenadores, porque sempre estávamos ali da forma presencial. E, então, quando a diretora Jamiles me chamou para fazer um trabalho com os professores, atuando nos grupos de WhatsApp, divulgando, também a Aline, né, nos chamou para divulgar o trabalho da escola no Facebook, nós vimos assim vários desafios para tornar também as aulas mais atrativas. Eu também sou professora, trabalho com a educação de jovens e adultos, e então eu comecei a pesquisar algumas aulas, como é que poderia trazer algum recurso a mais para o meu aluno. E foi então que resolvi compartilhar esse conhecimento com os colegas do turno matutino, e nós realizamos 3 oficinas na forma remota, através do Meeting também, fazendo apresentações, e lá eu compartilhei esses conhecimentos que eu acabei buscando, encontrei na internet, assim como o professor Almir falou, né, que a questão do professor pesquisador, de nós irmos atrás, de ter essa vontade. E eu, graças a Deus, eu fui muito bem recepcionada pelos professores do matutino, me deram esse é apenas um relato, né, porque seriam vários que nós temos convidados também, mas nós vamos ter um outro momento que nós vamos realizar uma outra atividade, uma outra live, e vou chamar esses outros professores que estão fazendo esses trabalhos com os alunos. E o resultado foi esse, né, que vocês viram. Os alunos estão amando, estão participando mais, e aqui eu estou abrindo um convite para todos que estão assistindo a live, os coordenadores de telecentro, professores da rede municipal, que se tiverem interesse em participar das oficinas remotas que estou promovendo, eu vou colocar um post depois da live lá na página do Facebook da escola e vou chamá-los, marcar um dia, tá bom? E claro, né, vendo a questão da disponibilidade do horário de todos, antes de eu entrar em contato no WhatsApp, nós temos o grupo do Telecentro. Então, muito obrigada pela oportunidade, quero agradecer a todos os professores do turno matutino que aceitaram também esse desafio. Certo, que trabalho maravilhoso, hein, Jane? É muito gratificante. É verdade. E agora a gente vai ouvir a palavra da nossa gestora, a professora Jamiles Monteiro. Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui é a gestora da Escola Ana Mota Braga e hoje eu vim deixar um recadinho a respeito do Telecentro. Quando nós estamos na escola, o Telecentro ele é a extensão da sala de aula. O Telecentro é um espaço na qual o professor pode consolidar o aprendizado já iniciado naquela sala comum, na sala regular. Quando nós estamos hoje vivenciando um momento de pandemia, as coordenadoras do Telecentro, elas têm sido assim peças fundamentais na contribuição do processo de aprendizagem. As coordenadoras do Telecentro da nossa escola, ela tem oferecido aos nossos professores formações online, elas têm ampliado a rede de conhecimento dos mesmos, para que os mesmos possam acessar diversas plataformas, diversas metodologias online, para poder dar uma aula melhor, uma aula mais dinâmica para os nossos alunos. As mesmas também têm contribuído com os nossos alunos para que os mesmos possam acessar cada plataforma, cada ferramenta trabalhada pelos professores. Então hoje eu quero deixar aqui o meu recadinho. O Telecentro, as coordenadoras dos Telecentros são profissionais extremamente importantes para que realmente a escola ela possa ultrapassar os seus muros e provar que a educação vai além desses muros. Fica aqui o meu beijinho para cada uma de vocês, gente. O vídeo da professora Jamiles eu quero agradecer em meu nome, em nome da Jane,
né, o apoio que ela nos dá, e realmente o Telecentro ele é uma extensão da sala de aula. Os professores eles podem contar conosco para que tenham um apoio, né, nesse aprendizado dos alunos, e a gente está sempre ali pronta a atendê-los, né? Bom, Jane, estamos finalizando a nossa live, não é? Tivemos aí 2 participações ilustres, né? E, em primeiro lugar, eu quero falar, assim, da minha satisfação em participar desse momento maravilhoso com você, agradecer o teu convite, né? Porque quando você me chamou, eu aceitei na hora, e disse, vamos, que vai ser bem legal, e não tinha dúvidas disso, né? E carinhosamente me convidou e eu topei ali. Então, eu quero agradecer todas as pessoas que nos apoiaram, os alunos, né? As pessoas que nos acompanharam aí na internet, os alunos e professores da Escola Municipal Ana Mota Braga, né? A gente quer dizer o nosso muito obrigada e dizer que eu estou extasiada e feliz por participar desse momento com todos vocês. Muito obrigada. Obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, Tchau, tchau. até a próxima.